No fim do segundo milênio da existência dos Equitumãs e outros 6 grupos, a intervenção começou a ser feita, produzindo as grandes catástrofes físicas da Terra. Os Equitumãs foram virtualmente sepultados nos Andes e os outros grupos nos seus pontos de irradiação. Houve então um período de estagnação, de refazimento da natureza, e a tarefa foi reiniciada pelos espíritos que se salvaram. No caso das Américas, o grande orixá responsável foi Seta Branca. A situação da Terra, entretanto, se tornara mais complexa. Os espíritos que desencarnavam estavam tão imbuídos nas almas e seus corpos que não conseguiam condições de retorno à capela. Como só poderiam reencarnar pelos processos do planeta-mãe, permaneciam em etérico e exerciam sua influência nesse mundo ilusório. Nele foram nascendo poderosas organizações de seres etéricos, em cujas consciências mal penetrava a voz do espírito. Assim nasceu o outro mundo, o mundo das almas, o mundo dos que vocês atualmente chamam de espíritos sofredores. Página 218. Reflexão em 15 de setembro de 2021. Inicialmente, o plano etérico da Terra servia como uma zona intermediária de contatos entre planos diferentes. Individualidades, utilizando-se de uma roupagem fluídica denominada perispírito, se encontravam com o mínimo de choque possível, ou seja, o encarnado a partir do seu perispírito encontrava-se no etérico com um capelino também se utilizando da mesma ferramenta. Um simples exemplo para facilitar o entendimento. Imagine que no Brasil, plano A, um indivíduo se revista de equipamento de realidade virtual e que no Japão, plano B, outro o faça também se utilizando da mesma tecnologia interconectada. Ainda que para um seja dia e para outro seja noite, ou que um esteja num país de padrão cultural, linguístico e de modernização em grau mais avançado, neste ambiente virtual poderão interagir de forma a conectar suas realidades virtuais no mesmo plano de experiência. Assim funciona o plano etérico. Muitos, ao longo das eras, tiveram e ainda têm dificuldades em aceitar a transitoriedade do espírito enquanto encarnado, nesta matéria densa pertencente ao plano físico, o que acarretou num mau usufruto da liberdade e autonomia concedidos pelos orientadores capelinos. Ao desencarnarem, motivados pelas paixões terrenas, surgia a inconformidade que por fim levou às revoltas odiosas daqueles que se afastaram aos poucos dos planos divinos. Isso gerou a incompatibilidade que Amanto cita quanto ao retorno para a capela. Uma vez que não podendo retornar para casa ou reencarnar ao bel prazer, se vendo preso no etérico da Terra, alguns poucos passaram a se organizar em pequenos grupos, formando as primeiras falanges, um comandante mais 6 comandados. Passando estes, com seus conhecimentos quanto ao funcionamento do etérico, influenciar os vivos, buscando satisfazer em algum grau suas paixões e intentos. Sua maior busca sempre foi junto aos poderosos e cientistas da Terra por meio de suas influências, a fim de conseguir contemplar-se com uma encarnação longeva, sem autoridade criva e processos conferidos ao planeta-mãe. Eis aí neste item a origem da clonagem. Com a chegada do mundo virtual da internet, sua influência em arregimentar almas incautas tem alcançado números alarmantes por força de agora terem uma forma globalizada de influenciar mentes. Os cuidados daqueles que têm a dádiva da prole
requerem na atualidade desdobramentos de vigilância, sob pena de ver ainda criança uma alma se perder ou melhor, ser perdida para estas organizações etéricas. Quando somente os valores espirituais podem daqui por diante nos preparar cada vez mais para as batalhas vindouras, onde o avanço tecnológico apartado do avanço moral tende a ser desastroso em todos os níveis da sociedade humana. Não há mais utilidade da fé sem razão, tampouco apraz caminhar neste terceiro milênio, tendo razão, negando a fé. Intelligi ut credas, crede ut intelligas. É preciso compreender para crer e crer para compreender. Fides praecedit intellectum. A fé precede a razão. Estas são as mais famosas máximas do teólogo e filósofo Aurélio Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Tia Neiva nos permitiu saber que uma das mais grandiosas tarefas de Jesus na Terra foi a organização do que denomina-se, ainda que de forma equivocada, o sistema crístico. Jesus, intercedendo pela situação caótica que já conturbava o progresso planetário, criou e organizou as primeiras casas transitórias crísticas no etérico da Terra, bem como estratificou o sistema em planos e subplanos, onde tudo é esforço e sacrifícios em prol da recepção, recuperação e reabilitação dos espíritos junto ao programa evolutivo que capitaneia o planeta nas fases expiatórias e pós-expiatórias, fase regenerativa. A frase "os últimos serão os primeiros", em nosso modo de interpretação, face ao que aprendemos até aqui, nos diz que as grandes oportunidades de evolução neste momento terrestre estão sendo conferidas aos espíritos mais atrofiados na vibração do ódio, pois a estes o tempo é curto e, na maioria dos casos, não caberá mais a dádiva da reencarnação na Terra, sendo os que não recuperados transferidos para um planeta em fase primitiva, onde haverão de galgar na senda das privações a redenção de seus karmas. Salve Deus!